Neste Dia do Meio Ambiente, será que estamos tratando bem nosso ecossistema? Vamos conversar com a bióloga e presidente do Instituto Maranhão Sustentável, Luzenice Macedo. Muito boa noite. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Guará. Como a gente estava debatendo, conversando, assistindo o material, uma data importante realmente. Celebra-se muito, enaltece-se aí as atividades. Quando vem o dia seguinte, volta tudo como era antes. Como é que a gente pode fazer um panorama desse Dia do Meio Ambiente? O dia é emblemático, né? É importante porque chama atenção para o tema, mas para além dele a gente precisa avançar na nossa percepção sobre o meio ambiente, sobre o que é a gente nesse meio ambiente. A gente ainda continua enxergando o meio ambiente como algo distanciado da gente, quando na verdade nós compomos o meio ambiente. E essa percepção, ela muda o nosso comportamento em face do ambiente, né? Se eu percebo o ambiente e a mim como um só, né? O ambiente é um lugar comum para todos, então eu não tenho que enxergá-lo ele distanciado. Essa percepção muda o meu comportamento, né? Com certeza muda o nosso comportamento diário. A gente passa a sentir mudanças climáticas, o tempo por exemplo, agora a estiagem começou num período, as chuvas estão vindo mais intensas, o calor é mais intenso na nossa cidade, tudo isso em decorrência de uma quebra do ecossistema, de um desequilíbrio. Essa consciência está sendo bem trabalhada? As escolas que são ali, a formação de um cidadão melhor, elas têm esse suporte? A educação ambiental está acontecendo? A gente tem já alguns reflexos dessa mudança, dessa mudança que a educação ambiental tenta imprimir. Ela se dá sobretudo nas novas gerações, Hugo. É muito mais difícil a gente demonstrar e convencer e educar alguém que já tem uma história de percepção e de comportamento distanciado da conservação ambiental. A gente espera que esses processos que ora ocorrem tanto na educação formal quanto na educação informal, eles mudem o comportamento das novas gerações e elas se percebam integradas ao meio ambiente, quem sabe deixam um legado melhor do que o que a gente está deixando a elas. O Instituto Maranhão Sustentável, qual a senhora preside, qual o papel dele? Ele está inserido na nossa sociedade desde 2011. Então, a gente, sobretudo, tenta mudar o senso comum, mudar paradigmas, chamar as pessoas para refletirem sobre novos comportamentos perante a natureza, perante as outras pessoas, porque conservar o ambiente é, sobretudo, um ato solidário e é um ato coletivo, porque se eu percebo a importância de conservar, tem a ver com a solidariedade, né? Essa percepção, esse enaltecimento do nosso meio ambiente, ele requer também que a gente passe por alguns momentos de diálogo com as instituições, governos, tanto estadual, municipal, federal, as assembleias legislativas, as câmaras municipais. O Instituto tem esse diálogo, tem essa abertura de poder conversar com esses legisladores? Tem, porque a gente tem um trabalho de influenciar também, né? Então, ontem a gente estava na empresa maranhense de administração portuária, hoje a gente está aqui ecoando as ideias, depois de amanhã a gente está com escola. Então, essa articulação interinstitucional, ela é um papel também que a sociedade civil organizada tem desempenhado e é protagonista, porque quebra paradigmas, né? Faz com que as organizações repensem os seus modelos de trabalho. A gente tem feito esse esforço também. O que é que o Estado ainda carece? Eu sei que temos várias carências nessa área do meio ambiente, mas um plano que nos tenha um direcionamento, por exemplo, o Estado já tem? Então, a gente tem muito a percorrer ainda. A gente precisa de uma política de gestão costeira, a gente é um Estado eminentemente costeiro. A gente precisa consolidar a política de recursos hídricos. A gente tem muita água e a gente precisa cuidar dessa água para ela não virar um problema, né? A água poluída é um problema, mas a água bem cuidada é um ativo. É algo que na região vira um fator importante
de negócios e de desenvolvimento. A gente precisa combater o desmatamento gera desequilíbrio ambiental, então a gente lida agora com viroses, com uma série de doenças ligadas a desequilíbrio ambiental, e a gente não se apercebe disso. Então tem muitos percursos ainda para a gente fazer em matéria de políticas ambientais, muito ainda. Tem coisa boa sendo feita também aqui na nossa capital, nem só de problemas a gente vive, existem pessoas sensíveis a essa causa. A gente tem exemplos Temos vários exemplos, e a gente inclusive agradece o convite, o eco, cada vez que os sistemas de comunicação acionam essas boas experiências. A gente, por exemplo, tem várias, mas a gente também tem que pensar um modelo de comunicação que ecoa muito as tragédias ambientais, né? A gente precisa dar mais luz às boas experiências. A gente no Instituto tem trabalhado com design sustentável, com arquitetura sustentável, com educação ambiental, com cultura de paz, e no que a gente consegue. Quem quiser mais conhecer pode acessar o nosso site, maranhãosustentável.org.br, e se juntar a nós. É sempre um desafio trabalhar com a sociedade civil, porque não temos recursos, né? Então a gente opera na colaboração. Tá bom. Luzenice Macedo, presidente do Instituto Maranhão Sustentável, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, boa noite. Boa noite.